Vamos ler o texto então, Provérbios 2, 16 e 17. Aliás, 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. É bom ler o livro de Provérbios, tá certo? Mas não é sobre ele que nós vamos pegar, não, né? É 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. O texto diz assim: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém. Irmãos, eterna consolação. Ser consolado é muito bom e consolar também é importante. Nós vamos percebendo isso com a vivência de igreja, com a vivência eclesiástica. Então, consolação é algo maravilhoso quando ocorre com a gente. Nós nos sentimos consolados, não é? Às vezes impactados por alguma situação, por algum momento, mas consolados. E que possamos também entender a fundamental importância de dar consolo, não é? De dar consolo. Por que trago essa palavra? Porque não apenas essa semana passada, 4 famílias enlutadas, mas nós já percebemos também no meio da igreja aqui, não é, perdas de membros que estão indo embora. Há uma geração que está partindo, não é? Isso faz com que nós sejamos gratos a Deus, porque eles vão deixando um legado, mas também percebemos a necessidade pela ausência, pela saudade, pelo banco vazio que algumas delas sentavam, e nós percebemos aqui. Eu, durante esses 16 anos, quase 17, de estar à frente na titularidade do pastoreio desta igreja, a gente vai sentindo isso profundamente, tá certo? E isso causa um impacto na igreja, causa uma saudade e a necessidade então de consolo às famílias, à igreja, aos amigos desses que partiram. Agora no mês de junho, né, no dia 4 de junho, a minha mãe vai fazer 1 ano. A sogra partiu também em maio. Então assim, para mim também, está certo, irmãos? Não é que eu estou trazendo uma palavra com o meu interesse, mas para mim e para a minha família também é um momento ainda de luto, não é? Um momento de reflexão na perda. E nós percebemos que essa eterna consolação, ela provém de Deus, como os irmãos estão acompanhando aí na tela. Provém de Deus, ela vem de Deus, ela nasce em Deus, ela é oriunda de Deus, não é? E percebemos isso claramente no versículo 16, quando o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a uma igreja, a igreja de Tessalônica era uma bênção, era uma igreja operosa, era uma igreja que estava se empenhando no amor. Por isso que lá em Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo ele diz: olha, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da paciência que vocês têm tido na esperança da volta de Cristo. Então era uma igreja muito operosa, embora tinha as suas dificuldades em lidar com gente, não é? E assim em toda igreja. Mas o apóstolo Paulo deixa claro isso. Ele diz aqui: o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Então é uma consolação que nasce em Deus, provém de Deus, não é? E podemos perceber nesses 2 versículos que essa consolação eterna de Deus, não é? Ela vem acompanhada do amor, ela é ratificada pelo amor de Deus. E a expressão maior do amor de Deus, nós hoje e cada vez que nos reunimos aqui lembramos, é a morte de Cristo Jesus, é a dádiva de Jesus, é a entrega dele, porque lembramos aos irmãos, não foi Roma que pôde tirar a vida de Jesus, não, e nem os judeus, aqueles líderes judaicos, farisaicos, né? E outros, escribas, fariseus, não,
foi o amor de Deus. Ele nos amou tanto. Então, essa eterna consolação, ela é baseada nesse amor, nessa dádiva, nessa entrega, não é? E entrega voluntária e, assim, enorme. Maior expressão de amor nós encontramos em Deus e percebemos também, no segundo ponto, que essa eterna consolação que provém de Deus, ela nos incentiva a olhar pelo lado da esperança. Inclusive o apóstolo Paulo chama de boa esperança, não é? Qual é? Existe mais esperança? É porque a esperança, meus irmãos, no mundo greco-romano, era tido como uma lástima. A pessoa nutria esperança. Contexto bélico, contexto de guerra, contexto de perda, contexto de doenças. Então, ter esperança dentro do mundo greco-romano é como alguém chegasse e dissesse: olha, você está colocando mais dor nas suas feridas. Então, não é bom ter esperança no amanhã, porque o amanhã ele é muito nevoento, não há uma possibilidade de termos uma boa esperança. Mas quando Jesus vem, e o apóstolo Paulo ele diz que Jesus Cristo é a nossa esperança, temos essa consolação na base da esperança que Jesus nos dá. A esperança que nos faz olhar além daqui desse momento terreno. Porque sabemos que a vida cristã, ela não se resume a uma vida terrena, em hipótese alguma. Nós sabemos e percebemos pelas Escrituras que essa vida, ela parte para a eternidade, ela tem um alcance eterno. A igreja deve trabalhar e jamais esquecer de que ela trabalha com valores eternos. Nós estamos trabalhando com algo que parte para a eternidade. Assim também são aqueles que nutrem a esperança, a boa esperança na vida eterna em Cristo Jesus. Não é o final. Ali, muitas vezes, num velório, antes de um sepultamento, e aquele corpo do nosso ente querido que se encontra ali, é como se fosse um dedo de Deus, dizendo para todos nós, verticalmente assim, dizendo: olha, homem, homem, prepara-te porque um dia chegará a sua vez. Então, no caso do cristão, não pelas obras, nem por mérito algum, nós sabemos que é pela graça de Cristo Jesus que nós nutrimos uma boa esperança. E esse é um terceiro aspecto que ele destaca nesses 2 versículos iniciais. É pela graça, é uma eterna consolação que vem pela graça. E se é de graça, não é pago, não é? Não é pago, não é conquistado, não é adquirido pelas obras, porque eu tenho condições. Esse foi um momento nebuloso, terrível. Por isso que é chamada a Idade Média, embora importante, porque se preservou muitos documentos, houve o aspecto dos mosteiros, de preservar documentos. Nós aqui não estamos querendo exagerar nessa palavra, mas sabemos que era chamada, e a própria história que denomina isso, né, os estudantes de história, os estudiosos nessa área, chamada de era das trevas, porque a salvação era conquistada, era paga, não é? Se dizia que quando se ouvisse o tilintar das moedas no cofre da igreja, então aquela alma a quem aquela oferta estava sendo dirigida, ela estava saindo do purgatório, saindo do inferno, né? E indo até ao céu. Isso não tem base bíblica alguma. Por isso que é pela graça, é algo assim até assintoso para o homem, mas essa é a realidade. Assintoso por quê? Porque é o escândalo que a Escritura diz, aí o escândalo da cruz, de que através da cruz de Cristo, graciosamente, Ele nos deu vida, e não há nada que eu possa fazer, nada, humanamente falando, que eu possa fazer para ter a vida eterna. Ela nasce em Cristo Jesus, e assim a consolação também provém da divindade. Mas há um segundo aspecto em relação à eterna consolação, é que ela é firmada na palavra. É uma consolação firmada na palavra. A palavra, a Escritura, a expressão, não é, literária dessa revelação de Deus. E o texto de Romanos, capítulo 15,
versículo 4, o apóstolo Paulo também escrevendo, ele diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que foi escrito para o nosso ensino, ele foi escrito com um propósito. Então é através da palavra, da fundamentação da palavra, que nós percebemos a clareza, não é? A nitidez dessa eterna consolação. A Bíblia é um livro de consolação. Embora tenha momentos que nos deparamos com episódios outros, mas é um livro, desde o Gênesis até o Apocalipse, um livro que traz consolo. Os salmos, na sua grande maioria, são salmos que nos trazem consolo quando lemos, não é? Nós somos consolados com a palavra. E em Salmo 119, 50, vamos ler juntos esse texto, Salmo 119, 50? Leiamos juntos. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então a palavra traz consolo, e ela vivifica, ou seja, ela traz vigor, ela traz nova vida, no sentido de um momento onde estamos desanimados, cabisbaixos, abatidos. A palavra vem e ela nos vivifica, ela vem como um remédio, ela vem como um bálsamo, não é? Ela vem provocando em nós os sentimentos de esperança e de graça em Cristo Jesus, através da palavra. Então é uma palavra que de fato nos consola. Nos consola. Mas há um terceiro aspecto em relação a essa eterna consolação, é que ela manifesta-se na tribulação. Manifesta-se na tribulação. Inclusive o termo tribulação, é bom que saibamos, né? Ele tem a origem o tribular é o mexer com grão de trigos. É lá naquele tempo, quando não se tinha os recursos que se tem hoje, e se tinha aquela peneira, não é? Em outro local pode ter outro nome, mas que aqueles que moravam no campo pegavam a peneira dentro o trigo e eles sacudiam, levantavam e faziam com que o vento, o próprio vento, se encarregasse de levar as palhas e ficassem só os caroços do trigo, e assim de outros alimentos também. Então, tribular é você estar ao sabor de ventos e ser burilado, levantado e sacudido. Isso é tribulação. Acontece com quem é crente e com quem não é crente. A questão diferencial é que no caso do cristão, a tribulação, ela em vez de trazer morte, ela traz mais vida. É impressionante. Porque aquilo que é casca deve ir embora. É possível que alguém esteja com muita casca e não se come esse tipo de alimento com casca, não é? Era preciso que o vento pudesse soprar, e ventos têm soprado muitas vezes em nossas vidas, não é? Em nossas famílias, e eles vêm e eles sopram e eles levam a casca para que fique só o que é essencial. Então a tribulação, ela é uma oportunidade, é um contexto, é um locus, não é? De que a graça, através de uma eterna consolação, ela se manifeste. E esse texto de 2 Coríntios 1, 3 e 4, vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, não são algumas consolações que essa manifestação de Deus em nossa vida, ela é manifesta, é alcançada em nós, em
todas as tribulações. Pode ser que alguém nessa manhã possa estar dizendo: pastor, é porque o senhor não conhece a minha história. Se o senhor conhece essa minha história, a tribulação tem sido muito grande nesses anos, nesses últimos tempos, dentro de casa, fora de casa, lá dentro de mim, que eu tenho para mim que são os maiores turbilhões e as maiores tribulações que nós enfrentamos. Nós pensamos que elas estão externas a nós, mas elas são internas, lá dentro. Lá dentro muitas vezes existe uma luta travada, uma tribulação enorme, algumas questões que fazem parte do passado e às vezes até da infância, não é? Que a gente vai levando pelo restante da vida lá dentro, e isso ocasiona em nós até hoje um turbilhão de problemas, de adversidades, e que o tempo não vai resolvendo. Mas a graça eterna e consolo de Deus na tribulação, seja dentro, seja fora de nós, resolve sim. Ela soluciona. Ela não é um paliativo. Ela soluciona. Ela traz um novo momento. E por isso que o apóstolo Paulo também, ele disse aqui, é Ele, Deus, quem nos consola em toda a nossa tribulação. E com um objetivo. Não é apenas que eu seja consolado em minha tribulação, que eu seja vivificado, que eu tenha uma boa esperança mediante a graça. Não, é para que também através da luta que passei, da tribulação que passei, do vento que soprou em minha vida, que tirou o que era casca e ficou o que é essencial, eu possa também consolar aqueles que passam tribulação. Irmãos, tem irmãos nossos, tem gente entre nós, os que já partiram, os que estão hoje, que pregam sem ter púlpito. Você conhece gente assim? Eu conheço. Pregam sem ter púlpito. Eles pregam calados, eles pregam numa cama, eles pregam numa cama de hospital, eles pregam num home care, eles pregam. E eles pregam muito bem. Eu não esqueço, quando visitei, porque faleceu agora recentemente, não é? A mãe da diaconisa Carmesita. Carmesita é sogra do meu irmão Batista, não é? João Batista. E eu eu fui a serviço, né? Chamamento do casal, porque eles tinham feito 50 anos de casados, e eu estava lá para pregar na Igreja Batista de Casa Amarela, no Recife. E a mãe da diaconisa Carmesita estava no home care, 24 horas, e tomamos conhecimento dela, acamada, com a traqueostomia, não é? E eu disse, Sônia me incentivou, disse, vamos fazer uma visita, a gente está aqui em casa, vamos entrar no quarto, vamos pedir a família. Disse, nós queríamos estar aí com ela, cantar. E aí peguei o violão, tinha um violão lá, não é? Violão lá dos filhos do casal, e entoei, não é? Cantamos juntos lá, o Rica Promessa, 349 do Cantor Cristão. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Irmãos, Sônia testemunha, é porque está lá embaixo, mas depois pergunta a ela. A irmã, mãe da irmã diaconisa Carmesita, traqueostomizada. Ela levantava as mãos assim e balbuciava a voz, é porque não sai voz, não é? Com a traqueostomia, e levantava as mãos e cantava, e com aquela alegria eu digo, meu Deus, e eu me segurando, porque o tempo vai chegando e você vai ficando mole no choro, né? Se emociona naturalmente e eu já não estou aprendendo muita coisa mais, que eu não estou me dando ao direito, né? E eu digo, meu Deus, que pregação! Que pregação!
na tribulação. Assim existe com alguns irmãos aqui, que pregaram e continuam pregando na tribulação. Às vezes eu não tenho conhecimento, porque assim, é aquela ideia de poupar o pastor, né? Não me poupem não, pelo amor de Cristo Jesus. Né? A gente foi feito para, se não for possível fazer alguma coisa, porque está além do nosso alcance como pastor e como igreja, não é? Orar, e eu coloco até jejum no meio, não é? Por você, mas às vezes alguns passam tribulação caladinhos, e depois que passam o aperreio, né, é que vão dizer: olha, pastor, eu não contei, mas teve esse momento aqui que passamos, estamos saindo agora. Então, essa eterna consolação, meus irmãos, ela se manifesta na tribulação. Se você me perguntar, então o senhor está dizendo que tribulação é boa? Não. Tribulação no aspecto humano, não. Mas no aspecto espiritual, aquilo que é podre, aquilo que é casca, vai ter que ir embora. Para que fique aquilo que é essencial. Para que fique o verdadeiro, o trigo, não é? Para que fique o alimento e não a casca. Porque de casca a gente às vezes já está cheio. De gente que tem muita casca, mas não tem essência, não é? Não tem vida lá dentro. Então é uma tribulação que tem o seu consolo diante desse momento turbulento, né? A eterna consolação de Deus, ela vem. E, irmãos, ela deve ser praticada, essa eterna consolação, na mutualidade cristã. Mutualidade cristã. Texto de 1 Tessalonicenses 5,11, vamos ler juntos? Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. É uma consolação que é dada por Deus para que nós possamos consolar mutuamente uns aos outros. E que ninguém deve ficar de fora. Ninguém deve ficar de fora. Tanto a igreja ela precisa, né, junto com os seus ministérios, e mais ainda o ministério pastoral, um peso grande sobre nós pastores, não é? E quanto mais há necessidade, mais deve ser o empenho de que ninguém fique de fora, para que a igreja na sua ação console alguns e outros se deixem de lado, fiquem de lado. Mas também cabe àqueles que são e que necessitam de consolo, que eles venham para debaixo do guarda-chuva, que eles se aproximem do rebanho, que eles não fiquem longe, não é distante. Às vezes até a tribulação, ela pode, assim como ela pode ser uma bênção em nossa vida, ela pode nos afastar de Deus. Se diante de perdas e dores, nós começarmos a questionar o que às vezes nós não temos resposta. Note bem, isso aprendemos num curso de capelania, que é reforçado com matérias como a psicologia pastoral e outras. Quando alguém perde um ente querido, vem o impacto da informação. A saudade ali não está no momento, mas é o impacto da informação. No outro dia, eu tinha um professor que disse: olha, o pior não é aquele momento ali, o pior é o outro dia. O outro dia, quando você se mora com a pessoa, o ente querido, você não vê mais o rosto. Você se fala, você não ouve mais a voz. No outro dia e nos dias que se seguirão, surgirão perguntas que nós necessariamente não temos resposta. Primeira delas: por que é que aconteceu agora a perda? Se estava doente, porque Deus não curou. Se foi algo trágico, repentino, acidente, morte repentina, por que é que Deus permitiu que fosse agora? São perguntas, meus queridos, prestem bem atenção, prestemos todos nós. Estamos enlutados pela perda de entes queridos, de amigos que se foram. Nós não temos resposta para estas perguntas. Ninguém me venha fazer, por favor, porque não é fácil respondê-las. Não é fácil. Nós não temos a dimensão.
de aspectos da vida aqui da terra. Nós não devemos entender que a Escritura, a Bíblia, embora é um livro maravilhoso, nós teremos respostas com estes detalhes. Agora nós temos uma convicção. Nós temos algo sólido, naquilo que é essencial. O que é? É que aqueles que partiram em Cristo Jesus e os que não, em vida, não visualizamos, não nos cabe entrar no mérito da questão de aspecto salvífico, entendeu? Vou dizer melhor, não cabe a mim, a você, colocar ninguém no céu e no inferno. Isso é tarefa de Deus e da pessoa em vida, quando fez a decisão, impulsionada pela graça, impulsionada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo e alcançada única e exclusivamente pela graça. Mas existem questões que nós não temos respostas aqui. Por que partiu? Por que não curou? Por que não ficou mais? Por que dessa forma, não de outra? Por que não ouviu as nossas orações? Eu aqui não posso, nem devo aqui advogar Deus. Ele não precisa. E muitas vezes a tribulação, estou dizendo isso para dizer que a tribulação pode lhe afastar de Deus, lhe afastar do Senhor, assim como pode lhe afastar também do convívio eclesiástico. Afasta-se do convívio eclesiástico, fica longe do rebanho. Então é preciso vir para perto, é preciso que alguém vá lá e traga e diga: ó, você tem que ficar junto, tem que ficar perto. E nós percebemos que essa mutualidade, irmãos, ela deve ser praticada e não apenas ouvida. Ela deve ser praticada. Se não houver prática, nós apenas seremos bons teóricos nessa área, mas não avançaremos. Porque o importante vai ser a prática daquilo que ouvimos. Mas há um último aspecto em relação a essa eterna consolação, é que ela tem um consolador eterno. João 14,16, vamos ler juntos? Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É claro que uma eterna consolação implica em quê? Em um eterno consolador. E Jesus aqui, enquanto esteve nos seus anos, né, de terra, com seus discípulos, no seu ministério, ele deixou claro, ele disse: olha, eu preciso ir para que o Consolador venha. Porque o Consolador, o Espírito Santo, Paráclitos no grego, né, aquele que tem a mesma essência, aquele que é igual, né, aquele que é não apenas o Consolador, o ajudante, aquele que está ao lado, mas ele tem a mesma essência divina, ele é Deus. Não é um sopro, como dizem alguns segmentos religiosos. Não é um sopro, não é um vento, não é nada disso. Não é uma pomba. O símbolo mas o Espírito Santo é Deus. Ele de fato consola e ele tem a mesma essência de Deus. E esse consolo não é como, ou essa ação do Espírito Santo não era como acontecia na antiga aliança. Qual era a diferença da ação do Espírito Santo na antiga aliança para a nova aliança? Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha para a liderança. E era pontual, ele vinha para aquele momento e depois saía. Eram para os líderes, o povo em geral não tinha essa ação do Espírito Santo. Pode ver isso lá no Antigo Testamento, a ação era dessa forma, capacitando líderes. Mas quando vem o Consolador, que Jesus aqui, e o Pai envia, quando Jesus vai, esse Consolador é para sempre. Esse Consolador, ele não é para uma elite, no sentido, não quero aqui desprestigiar a liderança, porque faço parte, mas uma elite sacerdotal, não. Ele não é para alguns, ele é para todo aquele que foi remido, lavado, comprado pelo sangue de Cristo. Essa eterna consolação, ela tem um eterno consolador. E esse eterno consolador, ele não entra e depois sai, não.
Ele entra e fica, e permanece, e faz morada. É o que acontece com o cristão. Um consolador para sempre. Um consolador eterno. Até o retorno de Cristo Jesus, ou nós irmos ao seu encontro. Então, irmãos, que sejamos consolados com esses aspectos, esses pontos da palavra de Deus. Sejamos consolados. Meu irmão, se a luta tem sido grande, alguém já disse acertadamente, a luta é grande, mas Deus é maior. É maior. A consolação dele é maior do que aquilo que passamos hoje. E olha, irmãos, convenhamos. Às vezes a gente precisa botar numa balança e ponderar, meu Deus, será que essa tribulação tem sido tão grande assim mesmo? Será que ela tem sido tão grande ou eu tenho maximizado? Porque nós temos a tendência de maximizar as situações, não é? O problema está lá, veja bem, não estou dizendo que não existe, está lá. Mas a gente abrange para o restante do corpo, não é? E apenas ela está localizada ali, embora aquele problema ele tem um reflexo em todo o corpo. Mas a tribulação, a adversidade, as perdas, as dores, as situações que temos passado, as finanças, não é? As dificuldades em lidar com gente, dentro de casa, debaixo do mesmo teto, no ambiente de trabalho, seja onde for. Nós precisamos entender que Deus nos deu graça, boa esperança, no sentido de nós lidarmos com esse consolo, não como algo pontual, mas algo que está presente de forma perene, para sempre. Que o Senhor console sua igreja nessa manhã. Que o Senhor console corações que ainda estão enlutados, não é? Pela perda de entes queridos recentes. A psicologia diz que uma perda significativa de ente querido, ela não leva, você vai levar pelo restante da vida, mas para a superação, às vezes muito mais do que 2 anos, não é? Muito mais do que 2 anos. É quando você vai, não é? Poder entender que a vida continua e, em nome de Jesus, não fique preso a essas questões da fixação da perda, porque de fato ela continua. Assim como a graça fortalece, não é? Assim como a consolação eterna de Deus, ela se manifesta. Amém, meus irmãos? Então nós vamos orar, dando contornos finais a este culto. Me acompanhem nessa oração, e eu gostaria, inclusive, nesse dia, né, nessa manhã aqui, de todos aqueles que perderam entes queridos nesses últimos 2 anos, tá certo? Se vocês ficassem em pé, se você perdeu algum ente querido, e nós vamos orar, porque às vezes vem a saudade, a dor da ausência, não é? Só ouvir a voz, ouvir a voz, não é? Que a gente ouvia o rosto, não é? Lembranças que vêm e que trazem muita dor e muita saudade, não é? Vamos orar, Senhor Deus, esses que estão em pé, e entre eles eu também, meus irmãos, minha família. Nós, ó Deus, entendemos que a morte faz parte da vida, as tribulações, elas fazem parte da vida, sim. As adversidades, enfim, as situações, o vento muitas vezes sopra e vem para tirar aquilo que não é essencial. Senhor, colocamos em Tuas mãos as vidas dos nossos irmãos que estão em pé e que sentem a saudade e a ausência do ente querido que partiu. Senhor, fortaleça os seus corações, que a eterna consolação seja uma realidade em suas vidas, que o supremo, maravilhoso Deus, Pai, e Jesus Cristo nosso Senhor, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, aquele que tem a ação de trazer conforto, consolo e ensino para nós, seja presente em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.